Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, amigos de todo o Brasil que nos acompanham no canal Penal em Foco Online no YouTube. Hoje nós continuamos com a nossa série Conceitos Estranhos do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Nosso primeiro vídeo, que teve grande repercussão, agradeço os comentários vindos de todo o Brasil. Nós falamos sobre o tema serendipidade no processo penal e nesse tema serendipidade nós vimos aí os principais julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Esse vídeo se encontra no nosso canal no YouTube, vídeo que teve aí muitos acessos, com muitas pessoas comentando. Agradeço aí pelos comentários dos nossos alunos presenciais no Unijur, no Gran Cursos, no Espaço Campus. Então, nos cursos preparatórios aqui do Distrito Federal, o pessoal tem acompanhado bastante os vídeos e feito os comentários, dado sugestões. Agradeço a todos vocês pelo apoio e por toda a atenção que vocês têm dado ao nosso canal. E sobre o tema de hoje, é um tema que não se restringe ao estudo do direito penal, mas ajuda também a entender melhor o mundo em que vivemos. Esse tema é um tema abordado por Eugênio Raul Zaffaroni em duas de suas obras. A primeira delas é o livro Derecho Penal, Parte General, da editora Ediar, que é uma editora argentina. Esse livro ele não tem em português, não existe a versão em português, é um livro só em espanhol, mas é um livro que facilmente você encontra na internet para comprar e, apesar de ser escrito em espanhol, mesmo que você não domine o espanhol, eu digo para você, é um livro de linguagem muito tranquila, muito fácil. O Zaffaroni tem essa genialidade de transformar a complexidade em simplicidade com a linguagem que ele tem na hora de escrever. Então, é um livro excelente em que ele disseca, logo no início do livro, esse conceito de sistema penal subterrâneo. E ele, de forma mais superficial, também aborda esse conceito num livro muito conhecido de muitos que estão já aí na caminhada dos concursos públicos, que é o livro Manual de Direito Penal Brasileiro. Esse livro é um clássico e esse livro é um livro que me ajudou muito, inclusive, na aprovação para o cargo de defensor público aqui no Distrito Federal e que eu recomendo muito a leitura a todos aqueles que querem ter uma visão mais crítica acerca do direito penal. Editora Revista dos Tribunais, Manual de Direito Penal Brasileiro. Nesse livro, Zaffaroni também aborda com a maior superficialidade a questão do sistema penal subterrâneo. Então, este conceito, o conceito de sistema penal subterrâneo, é um conceito que já indica, a própria expressão já indica, algo que é feito de forma escondida, algo que é feito de forma clandestina. Dizer que existe um sistema penal subterrâneo é dizer que existe um sistema penal diferente do sistema penal que conhecemos, daquele comumente aplicado. Então, o sistema penal subterrâneo é um sistema penal especial, diferente, cuja expressão, cujo conceito já indica essa ideia de clandestinidade, de ilegalidade, de algo feito de forma obscura. Então, para tratar desse tema, nós precisamos conhecer outros conceitos. Vamos então deixar de lado um pouco o conceito de sistema penal subterrâneo e compreender outros conceitos para chegarmos aí ao sistema penal subterrâneo tratado por Zaffaroni. Zaffaroni, inicialmente, conceitua as denominadas agências de criminalização do direito penal. Então, antes de você conhecer o que é o sistema penal subterrâneo, é preciso que você conheça as denominadas agências de criminalização tratadas por Zaffaroni. As agências de criminalização são os órgãos estatais de criação e aplicação do direito penal. Os órgãos que criam as normas incriminadoras e os órgãos que aplicam estas normas incriminadoras ao caso concreto. Logo, falar em agências de criminalização é falar em órgãos estatais de criação e aplicação do direito penal. Órgãos estatais de criação e aplicação do direito penal. São as denominadas agências de criminalização. E estas agências de criminalização,
vão se dividir. Existem as chamadas agências de criminalização primária. Então, existem agências que promovem a denominada criminalização primária. Existem as agências de criminalização secundária. Existem, portanto, as agências de criminalização primária e as agências de criminalização secundária. Vinícius, quem compõe estas agências de criminalização primária e quem compõe as agências de criminalização secundária? As agências de criminalização primária são os órgãos estatais responsáveis pela criação das normas incriminadoras. Falar em criminalização primária é falar na criação de normas incriminadoras. E quem são os órgãos estatais responsáveis por esta criação? O Poder Legislativo e, eventualmente, o Poder Executivo. Logo, quando nos referimos às agências de criminalização primária, vamos exemplificar com o Poder Legislativo, principalmente, que notadamente são os responsáveis pela criação das normas incriminadoras, e, eventualmente, o Poder Executivo. Vinícius, mas o Poder Executivo cria normas incriminadoras? Quanto mais autoritário for determinado Estado, maior a ingerência do Poder Executivo na criação de normas incriminadoras. E mesmo nos Estados democráticos, o Poder Executivo, por meio das normas penais em branco, ele vai sim criar normas incriminadoras. Existem tipos penais que dependem de regulamentação do Poder Executivo, como as normas penais em branco. O tráfico de drogas, por exemplo, depende de portaria da Anvisa para ter eficácia. Esse tipo penal depende da portaria da Anvisa para ter eficácia. Logo, o Poder Executivo é importante sim no que tange à criação de normas incriminadoras. Logo, as agências de criminalização primária correspondem notadamente ao Poder Legislativo e, eventualmente, ao Poder Executivo. Quando falamos em agência de criminalização secundária, nos referimos àquelas agências que aplicam a norma incriminadora ao caso concreto. São as agências responsáveis pela aplicação da norma incriminadora ao caso concreto. Zaffaroni exemplifica com as agências policiais. As agências policiais, aquelas que primeiramente tomam contato com a infração penal, têm o primeiro contato com a infração penal. As agências judiciais e as agências penitenciárias. Então temos as agências penitenciárias. Enquanto ao se referir ao Poder Legislativo e Poder Executivo referente à agência de criminalização primária, Zaffaroni vai dizer que neste caso da primária, as agências políticas são as agências atuantes. Então, quanto à criminalização primária, atuam as agências políticas, enquanto, em relação à criminalização secundária, as agências policiais, judiciais e penitenciárias. São as agências responsáveis pela aplicação do direito penal ao caso concreto. Legal. Então você conheceu o conceito de agência de criminalização, que pode ser uma agência primária ou secundária. Muito bacana. Agora você precisa saber o seguinte: quando ocorre a infração penal, qual é a agência que primeiramente tem contato com a infração penal ocorrida? Zaffaroni dá a resposta. A agência que primeiramente tem contato é a chamada agência policial. São as agências policiais que terão o primeiro contato com a infração penal ocorrida.
E aí você vai fazer um raciocínio aqui comigo. Quando a agência de criminalização primária cria a norma incriminadora, ela cria um programa de criminalização. Significa o seguinte: ela traz quais são as situações em que a lei deverá ser aplicada ao caso concreto. E essas situações são inúmeras. E o âmbito de atuação da agência de criminalização primária é infinito, porque conforme a evolução da sociedade, novos tipos penais incriminadores vão sendo criados, novas discussões vêm à tona. Os crimes cibernéticos, discussões acerca do racismo, homofobia, enfim, são inúmeras as possibilidades de criação de tipos penais pelas agências de criminalização primária. Logo, Zaffaroni conclui que essas agências têm um âmbito de atuação ilimitado, infinito, pois podem criar tipos penais incriminadores de forma ilimitada, conforme a sociedade vai evoluindo. Mas quando é o momento de atuação das agências de criminalização secundária, notadamente as agências policiais, a atuação passa a ser uma atuação limitada. As agências policiais têm uma atuação limitada. Vinícius, por que limitada? Pelo seguinte: porque é absolutamente impossível aplicar a lei em todas as infrações penais ocorridas. A polícia vai ter que selecionar. A polícia vai ter que escolher o âmbito de atuação concreta do direito penal. A partir daí surge uma característica importantíssima do direito penal, que é a característica da seletividade do direito penal. Considerando que as agências policiais, que são agências executivas pertencentes ao Poder Executivo, considerando que as agências policiais não têm condições de atuar em todas as situações em que ocorrem infrações penais, teremos a seletividade do direito penal. Ou seja, as agências policiais escolherão quem são as pessoas que serão afetadas pelas normas incriminadoras, quem são as pessoas que serão punidas pelo direito penal. Quem são essas pessoas que serão punidas? Aí existem grupos específicos que são os grupos selecionados para a punição. E aí Zaffaroni cita algumas características dos grupos selecionados para a punição. Primeiramente, aqueles que estão dentro do estigma do criminoso. Pessoas que são estigmatizadas pela cor da pele, por características físicas, pela sua nacionalidade, pelo lugar onde nasceu, uma região do país, pelo lugar onde reside, pelo tipo de roupa que veste. Aquelas pessoas que estão enquadradas no estigma do criminoso são as primeiras pessoas vulneráveis à seletividade do direito penal. É a primeira característica. Características pessoais, cor da pele, características físicas, a origem, tanto nacional quanto regional, forma de se vestir. É o primeiro grupo vulnerável. E Zaffaroni diz ainda, também são vulneráveis aquelas pessoas que praticam as denominadas obras toscas. O que são as obras toscas? São aquelas ações grosseiras que, em decorrência do baixo nível de instrução, vem à tona. É o sujeito que pega a arma, coloca na cabeça de alguém e me diz, passa o relógio, passa o seu tênis. Essas obras toscas são de fácil detecção pela polícia. A polícia consegue investigar facilmente essas obras mais evidentes, que Zaffaroni denomina de obras toscas. E quem pratica esse tipo de infração também entra no grupo de vulneráveis à criminalização. E aí eu chamo a sua atenção. Aquele que está no grupo dos estigmatizados também está no grupo daquele que pratica obras toscas. E esses também estão no grupo daqueles que têm pouco acesso a pessoas influentes. E que Zaffaroni também menciona como pessoas vulneráveis. Pessoas que têm pouco acesso a pessoas influentes.
São as pessoas que são selecionadas pelas agências policiais para que o sistema penal aponte para elas. Estamos falando então da característica da seletividade do direito penal. E aí eu chamo a sua atenção. Existe um abismo gigantesco entre aquilo que está programado para ser punido e aquilo que efetivamente é punido. E esse abismo é o que se denomina de cifras negras do direito penal. São as cifras obscuras do direito penal. Quantas infrações penais ocorrem sem qualquer atuação estatal? São as denominadas cifras negras, cifras obscuras. Não sabemos, não temos noção de quantas infrações ocorrem sem qualquer tipo de atuação estatal para investigação ou para aplicação de pena. E aí acompanhe comigo o seguinte. Estas agências de criminalização secundária vão atuar de forma paralela e ao mesmo tempo cooperando entre elas. Quando a agência policial seleciona aquilo que vai ser investigado, a agência policial leva para a agência judicial aquilo que foi selecionado. De maneira que sobra para a agência judicial aquilo que a agência policial escolheu antes como apto a ser selecionado pelo direito penal, como apto a receber a aplicação de pena. Então as agências judiciais também têm uma atuação limitada, porque dependem da atuação das agências policiais que têm atuação limitada. E aí temos um problema, qual é? A infração penal ocorre e esta infração penal é enviada às agências judiciais pelas agências policiais. E para a punição desta infração penal é necessário um processo judicial instaurado no Poder Judiciário. E aí qual é o princípio do processo penal que surge dessa ideia? Um princípio denominado de princípio da necessidade do processo ou princípio da necessidade. É o que chamamos de princípio da necessidade do processo ou princípio da necessidade. Princípio da necessidade do processo. É como Tourinho chama este princípio. E Zaffaroni também denomina este princípio de princípio da necessidade do processo. O que é o princípio da necessidade do processo? O processo criminal é necessário à aplicação da pena. A relação do direito penal com o processo penal é uma relação de necessariedade. O processo penal é necessário ao direito penal. Quando nós estudamos a relação do direito civil com o processo civil, não vamos ver esta necessariedade. Porque o direito civil pode tranquilamente ser aplicado sem processo civil. Isso, inclusive, é a regra. A regra é a aplicação do direito civil sem processo civil. Já em relação ao direito penal, não. Em relação ao direito penal, a regra é a aplicação do direito penal com o processo penal. É a aplicação do direito penal dependendo do processo penal. Vinícius, tem exceção? A lei prevê exceção. A lei prevê a transação penal, por exemplo, como a exceção ao princípio da necessidade do processo. Na transação penal do Juizado Especial Criminal, existe a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou pena de multa, sem processo. Não há necessidade do processo para aplicação de pena no Instituto da Transação Penal. Porém, não é esta a regra no nosso sistema penal. A nossa regra é a existência do princípio da necessidade do processo. Ou seja, a pena deve ser aplicada desde que exista processo penal. A pena só pode ser aplicada se houver processo. Por isso, Luigi Ferraioli traz um brocardo. Então, Luigi Ferraioli, escreveu o nome dele aqui, Luigi Ferraioli, que é o pai
do garantismo penal, Luigi Ferraioli traz um brocardo que vamos denominar de nulla culpa, nulla pena, sine judicio. Nulla culpa, nulla pena, sine judicio. Não existe culpa, não existe pena, se não houver processo judicial. Alguém só pode ser considerado culpado e a pena só pode ser aplicada se o processo criminal existir. Esta é a regra no processo penal. Existe, portanto, uma relação de necessariedade entre o direito penal e o processo penal. E onde fica o sistema penal subterrâneo nessa história? Agora a gente vai ver. Onde fica o sistema penal subterrâneo nessa história? Dizer que existe o princípio da necessidade do processo não é a mesma coisa de dizer que o Estado vai observar este princípio. Esse princípio, muitas vezes, não é observado pelo Estado. E os agentes estatais aplicam pena de forma clandestina, sem processo. A partir daí, começamos a ideia de sistema penal subterrâneo. Quando um agente do Estado aplica a pena de forma clandestina a alguém que supostamente praticou uma infração penal, é quando começa a ideia de sistema penal subterrâneo. Como é que Zaffaroni define o sistema penal subterrâneo? Zaffaroni define o sistema penal subterrâneo como o conjunto de infrações penais praticadas por agentes do Estado, infrações estas que constituem penas clandestinas aplicadas a supostos autores de infrações penais. O sistema penal subterrâneo consiste num conjunto de infrações penais praticadas por agentes do Estado que constituem penas clandestinas que são aplicadas a supostos autores de crimes, a supostos autores de contravenções penais. Quando alguém é preso em flagrante e um agente do Estado espanca esta pessoa logo após o flagrante, isto é o sistema penal subterrâneo se manifestando. Quando uma pessoa que é o suposto autor da infração penal é torturado na delegacia, quando esta pessoa sofre tortura na delegacia, é o sistema penal subterrâneo se manifestando. Quando alguém é coagido no interrogatório, é ameaçado por uma autoridade para confessar o crime, isso também é o sistema penal subterrâneo se manifestando. Penas clandestinas, infrações penais praticadas pelos agentes do Estado. Isto é sistema penal subterrâneo. As agências executivas, os funcionários do Estado, os funcionários do Poder Executivo praticam ilícitos, praticam infrações penais que constituem penas clandestinas contra pessoas que supostamente praticaram infrações penais. Compreendeu isso? E aí acompanhe. Por que o sistema penal subterrâneo não acaba? Por que ele se desenvolve? Por que ele subsiste? Zaffaroni diz: embora o protagonista do sistema penal subterrâneo seja a agência executiva, notadamente as agências policiais, existe a conivência das outras agências. No caso, as agências judiciais, e aí envolvendo também o Ministério Público, que embora não seja órgão do Poder Judiciário, atua em âmbito judicial. Então, em virtude da conivência das demais agências, notadamente as judiciais, o sistema penal subterrâneo continua se desenvolvendo. A gente ouve falar que é comum no Brasil tortura em delegacia. Mas a gente não ouve falar que um policial foi condenado porque torturou um preso na delegacia. A gente ouve falar que existem coações realizadas no interrogatório a pessoas que supostamente praticaram infrações penais. Mas você não ouve falar de punição em relação a quem realizou esta coação.
E aí Zaffaroni diz, bom, se estas punições não ocorrem, é porque existe a conivência das demais agências. E esta conivência faz com que o sistema penal subterrâneo se desenvolva. E o sistema penal subterrâneo, efetivamente, é algo que não acaba. Então, você aprendeu o que é o denominado sistema penal subterrâneo. Aí eu vou repetir. Agentes do Estado praticando infrações penais que constituem penas clandestinas, penas à margem da lei, penas que não estão previstas na norma incriminadora, aplicadas ilegalmente a supostos autores de crimes ou de contravenções penais. Supostos autores que, via de regra, estão no grupo de pessoas vulneráveis à criminalização. É a característica da seletividade do direito penal. Bacana. Você então aprendeu um conceito importantíssimo para o direito penal. Caindo na sua prova, eu tenho certeza, você agora vai detonar, você agora vai destruir quando o tema a ser dissertado for sistema penal subterrâneo. Toda segunda-feira teremos um conceito estranho, um conceito diferente do direito penal e do processo penal a ser tratado. Até a nossa próxima aula com algum outro conceito que você vai saber, mas o seu concorrente não. Muito obrigado.